Olá, turma. Bom dia a todos que estão aí presentes na aula. Vamos dar início aqui a mais uma aula da disciplina Geração e Distribuição de Vapor. Antes da gente começar, para quem ainda está na dúvida, né, com relação ao exercício de sistemas hidráulicos e pneumáticos, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela e explicar mais uma vez. A explicação está lá no YouTube, né, naquele segundo link que eu mandei para vocês, mas basicamente, né, na aula passada, a gente viu, né, como que a gente pode acionar um cilindro utilizando o comando direto, né, e o comando indireto, né? Simplificando para vocês, olha só, no comando direto, a gente vai ter diretamente uma válvula com botão, e essa válvula com botão vai permitir o acionamento direto do cilindro, né? Quando eu tenho o modelo de acionamento indireto, o que eu vou ter é a inserção aqui no circuito de uma segunda válvula, né? Uma válvula direcional que vai receber o sinal do meu comando, né? Que no caso seria aqui essa válvula do tipo botão com retorno por mola, e a partir desse comando a gente teria o acionamento do cilindro, tá? Então, esse aqui seria para nós o acionamento indireto, tá? Bom, e no final da aula, né, a gente até se enrolou, né, para resolver um exercício, né, que era bem parecido com isso aqui. Cadê? O piloto. A gente tinha lá, né, um acionamento indireto. Eu desejava acionar um botão, perdão, acionar um cilindro, né, através de dois botões, sendo que um avançaria e o outro retrairia, tá? O modelo que eu expliquei para vocês, no nosso exemplo, é um modelo de acionamento indireto. E aí eu pedia para vocês para fazer o mesmo exercício, né, que é isso aqui, de forma direta, tá? Então, não precisa nem falar o que vocês precisam fazer. É só um pequeno detalhe aí, né, de tirar e ligar essas linhas aí, tá? Mais uma vez, né, o que é um comando direto, professor? Comando direto, eu tenho uma válvula ligada diretamente ao meu atuador, e o comando indireto, eu vou ter, né, entre a minha válvula de acionamento e o meu atuador, vou ter uma válvula de comando, né, uma válvula piloto, que vai receber lá o sinal, no caso aqui do botão, e acionar o cilindro, tá? Bom, vamos voltar aqui agora, então, para a nossa disciplina de sistemas não, né? Geração e distribuição de vapor. Olha só, pessoal, na aula passada, eu passei um exercício para vocês, que foi esse aqui, né? Vapor entra em uma turbina de uma planta a 5 megapascal e 400 graus Celsius, né? A entrada do condensador está a 10 kilopascal. A turbina do sistema produz uma potência de saída de 20.000 kW. Qual é a vazão máxima de vapor no ciclo e a taxa de calor rejeitado pelo condensador? Encontre a eficiência térmica do ciclo. Uma grande maioria não conseguiu fazer o exercício, tá? Eu passei para vocês no final da aula, né, da 2 semanas atrás, mais ou menos o passo a passo aqui do exercício, né? Porém, ainda assim, uma grande maioria não conseguiu fazer o exercício, tá? Então, vamos resolver aqui agora juntos, né? Aqueles que fizeram, não fizeram, né? É bom que vocês falem aí quais foram as dificuldades, né, que vocês obtiveram ao longo da resolução do exercício, tá? Para que a gente possa avançar no conteúdo, tá? Essa aqui é a aplicação do ciclo de Rankine, né? Até então a gente tinha visto só teoria, então aí estão aí, né, as aplicações com cálculo, né? Engenharia sem cálculo é filosofia. Então, vamos resolver esse exercício. Vou só ligar aqui minha mesa digitalizadora. Enquanto isso, para aqueles que resolveram o exercício, né, se puder abrir aí a resolução de vocês e acompanhar aqui comigo, vai me ajudar bastante. Para os que não fizeram, me ajudem aí com os cálculos, tá? Vou precisar da ajuda de vocês com a calculadora, tá bom? Todos conseguem me escutar bem aí, pessoal? Andressa, Graziela, Tilara, Vandeilson, Adriano. Sim, professor. O Everton. Beleza, obrigado.
dos que estão presentes aí na aula, quem de vocês, só mais uma observação, quem de vocês aí conseguiu instalar o FluidSim com o link que o colega compartilhou aí? Eu consegui, professor. Ilciane ou Tilara? Tilara, professor. Tilara, né? Quem mais? Só Tilara? Beleza, mais tarde eu vou passar um link aí e vou tentar testar o do colega. Foi quem o colega que compartilhou, Tilara? Foi o Ricardo? Eu não sei na verdade, deixa eu ver bem aqui. Tá. Mais tarde eu passo para vocês aí, então o link aí do FluidSim, tá? Bom, então, para a gente começar a solução do nosso problema aqui, basicamente, toda vez que a gente vai resolver um tipo de exercício desse, depois a gente escrever tudo que o exercício está pedindo, né? Quais são os dados que a gente tem, e para a gente entender de uma forma como todo o problema, é interessante que a gente faça um esboço, né, do problema. Então, aqui, olha só, falou de turbina, falou que tem um condensador, né? E fala de vazão máxima em um ciclo, né? E o exercício, né, como o próprio título aqui já nos diz, se trata do ciclo Rankine. O ciclo Rankine, o que a gente vai ter basicamente? Nós vamos ter lá a caldeira, vamos ter aqui a caldeira, que vai aquecer a água, que vai virar vapor, né? Esse vapor vai ser direcionado para a turbina. Vou chamar aqui de T. Após sair da turbina, né? Após realizar o processo de expansão, o vapor, a mistura líquido-vapor, vai passar pelo condensador, vou chamar de C. Na sequência, né? Após passar pelo condensador, realizar ali o resfriamento, o nosso fluido ele vai passar por uma bomba, tá? Vou chamar aqui de B. Bom, e aí o problema está falando o seguinte, né? Vou colocar aqui dados e escrever eles aqui no nosso circuito. Está falando que o vapor entra em uma turbina de uma planta a pressão de 5 megapascal e 400 graus Celsius. Então, foi dado aqui, ó, vou chamar aqui de estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, tá? Nós vamos ter 4 estados distintos aí definidos. No estado 1, nós vamos ter a pressão 5 megapascal e temperatura de 400 graus Celsius. Bom, estado 2, eu tenho, né, que a entrada do condensador está a 10 kPa, ou seja, a pressão em 2 aqui, ela é de 10 kPa. E aí pergunta, né, ou seja, pede-se, o que o problema pede para a gente? Pede-se a vazão máxima de vapor no ciclo, ou seja, o nosso M ponto, né? Vazão máxima do nosso fluido. Pede ainda a taxa de calor rejeitado pelo condensador. Eu posso chamar de Qconde ou que sai, né? Por que sai, professor? O condensador, calor é rejeitado, né? Sai do sistema, sai do nosso fluido. A gente retira o calor do nosso fluido. E na caldeira, por sua vez, o calor entra, né, no nosso fluido. Eu transfiro o calor para o nosso fluido através, né, do processo químico lá de combustão. Bom, e por fim, né, pede-se ainda a eficiência térmica do ciclo, né?
ou seja, um exercício bem incompleto, né? Vai pedir para você praticamente para calcular tudo, né? Bom, algumas considerações, pessoal. Professor, por que só agora, né? Quase um mês depois de aula, mais de um mês, né? O senhor está inserindo aqui para a gente esses exercícios de cálculo. Porque é o seguinte, não tem como a gente resolver um exercício de cálculo desse aqui sem ter visto a teoria. A prova 1 de vocês, né, a avaliação oficial 1, foi só teoria, né? Vocês não tiveram nada de conta. O que mais aproximou de um cálculo lá seria como que a gente calcula, né, a potência na turbina, potência na bomba, mas foram só exercícios teóricos, né? Basicamente, você precisava só descrever a fórmula lá para mim, tá? Bom, para a gente resolver, então, esse exercício, a gente precisa estar bem embasado teoricamente, né? Vamos entender por quê. Bom, a primeira coisa que está pedindo para calcular é a vazão mássica do fluido, né? Bom, inicialmente me foi definido um estado aqui, né, que me ajuda a calcular todos os demais parâmetros, né, a partir do estado 1, que foi aqui a temperatura e a pressão de 5 megapascal. Bom, eu tenho temperatura e tenho pressão, aí vocês se lembram, né? Devem se lembrar que a gente basicamente, para calcular potência na turbina, taxa de transferência de calor no condensador, na caldeira, potência na bomba, a propriedade que a gente vai precisar essencialmente será a entalpia, tá? Nos estados 1, 2, 3 e 4, tá? Bom, só que para definir a entalpia, né, eu preciso conhecer as propriedades que vão definir esses estados aqui. 1, 2, 3 e 4. Bom, estado 1, por exemplo, foi me dado lá a temperatura de 400, tá? Que é 400 graus Celsius e 5 megapascal. Lembrem-se, pessoal, lá da nossa teoria, que no estado 1, eu tenho o vapor entrando na turbina. A essa temperatura alta, né, e a essa pressão que é alta também, nós vamos ter aqui vapor o quê, pessoal? Vapor superaquecido. Quem respondeu? Tilara, professor. Muito obrigado, Tilara. Estado 1, pessoal, nós vamos ter vapor superaquecido, né? Superaquecido. Professor, por que vapor superaquecido? Lá na teoria eu falei para vocês, né, que esse vapor aqui deve ser quente e quente o suficiente, né, para garantir que não há nenhuma gotícula de água, né, ou seja, água na fase líquida entrando na turbina. A água na fase líquida aqui na turbina vai provocar a cavitação, né, um desgaste precoce aí da nossa turbina em função de formação de bolhas líquidas, né, gotículas de água aqui na turbina. Então, o vapor ali ele só pode ser superaquecido. Bom, então, sabendo que ele é vapor superaquecido, eu tenho que ir lá na tabela de vapor superaquecido e buscar qual será ali, então, a entalpia no estado 1. Lembro para vocês que, essencialmente, para resolver tudo, né, que eu precisar calcular aqui, potência na turbina, taxa de transferência de calor na caldeira ou na caldeira ou condensador e potência na bomba, eu vou precisar das entalpias 1, 2, 3 e 4. Bom, então eu vou lá na tabela de vapor superaquecido, né? Eu falei para vocês, no dia que eu passei lá as instruções para a gente resolver o exercício, eu falei que vocês poderiam olhar no anexo do livro do Shapiro, ou qualquer um outro livro de termodinâmica, né? Vai ter lá essa tabela de vapor superaquecido, tá? Bom, o que aconteceu? Olha só, desculpa aí. Se a gente for lá na tabela do Shapiro, que é essa aqui, eu vou ter lá, vou começar aqui do início, né? Então, se for lá no Google, né, colocar lá a tabela do Shapiro, anexo, vai ter lá todas as tabelas, né? Inclusive, certamente vocês devem estar utilizando
algumas tabelas dessas aqui de fluidos refrigerantes, né, na disciplina de refrigeração e climatização. Mas, enfim, nessa tabela, a gente vai ter aqui algumas propriedades da água, né? Líquido vapor, né? E vapor superaquecido, líquido comprimido, sólido vapor, certo? Ou seja, nós vamos ter várias tabelas aqui que vai definir aí as propriedades da água, né? De acordo com os estados definidos lá por pressão, temperatura, né? E demais propriedades. Bom, a primeira tabela que a gente tem aqui no Shapiro, olha só, tabela de líquido vapor. Eu não quero tabela de líquido vapor. O que eu quero é vapor superaquecido, né? Então, vamos procurar, então, aqui essa tabela de vapor superaquecido, que é a continuação ainda. Então, tá aqui, ó, propriedades de vapor superaquecido da água, né? Então, se eu procurar aqui nessa tabela, a pressão que eu tenho lá, né, vocês já sabem que deixa eu fechar esse slide aqui, é 5 megapascal, né? Bom, então, Luiz está aí? Luiz não está, né? Tá, Luiz não está. Ele me fez um questionamento, né? Professor, procurei aqui, ó, tem aqui pressão de 0,006 megapascal, 0,035, aí vai subindo, né? 0,07, 0,1, 0,15, o que eu quero é 5, tá? 0,5, 0,7, 1,5, 3. Vou procurando até chegar na pressão de 5 megapascal. Olha só o que acontece. Chega aqui na tabela, nessa tabela do Shapiro, tá? Que eu orientei vocês, nós vamos ter aqui a pressão de 4 megapascal e 6 megapascal. Eu respondi para o Luiz, né, de forma individual, mas depois eu coloquei lá no grupo para vocês de uma forma geral. Aqui na tabela nós vamos ter a pressão de 4 megapascal e 6 megapascal. Só que a que eu quero, né, a pressão que eu desejo, é uma pressão intermediária, né? Está entre 4 e 6 megapascal, que é de 5 megapascal. Então, o que a gente faz para resolver esse problema, pessoal? Alguém lembra o que eu devo fazer aqui? Alguém? Vou até abrir um novo... Seria a interpolação? Isso, exatamente. Eu devo fazer uso, né, da interpolação. Vou colocar aqui... Não, deixa ele transparente mesmo. Interpolação. Bom, só relembrando vocês aí um pouco a interpolação, vou colocar isso aqui em branco. Como que é a interpolação? Existem várias formas, né, da gente interpolar valores numéricos, tá? A mais comum seria a interpolação linear. Vocês viram lá no cálculo numérico, tá? Então, você tem aqui um gráfico, né, que representa x e y, né, uma ordenada e uma abscissa, então, interpolação linear. Eu vou ensinar da forma mais trabalhosa e depois a forma mais fácil, tá? Todas as duas formas, a gente vai chegar no mesmo valor. Basicamente, pessoal, uma reta, né, ela é sempre definida por dois pontos, tá? Então, eu vou ter um ponto 1 aqui que eu vou chamar de x1. Associado a esse ponto 1, né, eu vou ter as suas abscissas, né, e ordenadas x1, y1. Um outro ponto aqui vai ser x2 e y2. Tá. Aí, olha só, né? Imaginem que isso aqui é o gráfico que representa, né, uma reta que representa o crescimento lá da entalpia em função da pressão, certo? Ou vice-versa. Então, eu vou ter lá uma pressão intermediária, que seria lá 5, né? Então, aqui seria pressão de 6, né? Entalpia de 6. Entalpia de 4, né? Que eu tenho lá na tabela. Pressão de 4, entalpia de 4. E aqui no meio eu teria a pressão
de 5, né? Vou chamar aqui de YA, tá? E aqui eu vou ter associado um XA, né? A interpolação linear, ela nos diz o seguinte. Então, pegando os dados, né, lá da nossa tabela. Até fiz uma colinha aqui, ou seja, no estado não. Ó, a pressão de 4 megapascal, eu vou ter uma entalpia. Eu vou colocar isso aqui diferente. Vai ficar bem bacana. Então, a pressão vai ficar aqui em cima. Então, tudo isso aqui vai ser pressão. Isso aqui é só uma revisão do cálculo numérico, tá, pessoal? Para vocês relembrarem. Se algum outro dia vocês precisarem interpolar, é só assistir essa aula gravada e vocês vão facilmente interpolar os valores. Então, para 4 megapascal, a entalpia que eu tenho lá da tabela de vocês, não, né? Do Shapiro, que é que vocês utilizaram, foi a outra facinha que eu mandei depois. Então, a 4 megapascal e a temperatura de 400 graus Celsius, eu tenho lá uma entalpia de 3.213,6, certo? A 6 megapascal, eu vou ter, a 6 megapascal e 400 graus Celsius, eu vou ter uma entalpia de 3.177,2, unidade de entalpia, né? Quilojoule por quilograma. Então, só notando os valores, 4 megapascal, eu vou ter 3.213,6, 3.213,6. Não vou colocar, não vou engolir a unidade não, tá? Quilojoule por quilograma. E a 6 megapascal, eu vou ter uma entalpia de 3.177,2. O quê? Quilojoule por quilograma, tá? Bom, olha só que o que eu quero é a pressão de 5 megapascal. Qual seria, então, né, o valor da nossa entalpia, né, para essa pressão aí de 5 megapascal? Bom, agora a gente vai voltar aqui para a interpolação. A interpolação nos fala o seguinte, né? Por semelhança de triângulo, né? Então, se eu fizer aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui e tem um outro aqui, tá? Simplificando para vocês, não vou deduzir isso. Y, tá? Que é esse valorzinho aqui, tá? Menos Y1. Ou seja, eu estou pegando isso aqui, ó, esse termo, sobre Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Ou seja, eu estou pegando esse valor aqui, ó, na ordenada, tá? É igual x de A, ou seja, esse valor aqui, ó, menos o x1, sobre x2, que é esse valor aqui, ó, x2 menos o x1. Então, estou fazendo x2 menos x1. Semelhança de triângulo, tá? Estou pegando esses dois termos aqui, eu vou colocar aqui em vermelho para vocês verem melhor. Estou pegando esse termo e esse termo. Depois eu estou pegando esse termo aqui, ó, x1, perdão, sobre esse. Ou seja, eu estou fazendo uma relação de semelhança de triângulos, tá? Vou apagar aqui para não ficar muito confuso, tá? Era só para vocês verem quais são os termos da semelhança. Bom, então, só isolando aqui, o que me interessa, né, nessa fórmula toda aqui, é o Y de A, né? Ou seja, o valor da entalpia quando a pressão é igual a 5 megapascal, tá? O Y e o X, né, tá relacionado à equação da reta, tá? Bom, o que vai ficar? Vai ficar Y de A menos Y1
Eu peguei esse termo aqui, ó, passei para lá, multiplicando. É igual xa menos x1 sobre x2 menos x1. Continua, né, o termo aqui da direita. Multiplicado, né? Por que multiplicado, professor? Eu estava aqui dividindo, passo para lá multiplicando. Vezes y2 menos y1. Tá, professor, você está falando de x e y, né? Mas o que interessa para nós é saber da pressão P e entalpia H. Então, vamos transformar essa fórmula, né? De acordo com as nossas incógnitas aqui, que seria a pressão e entalpia. Então, como que vai ficar a fórmula? Entalpia em A, que é a entalpia que eu desejo, menos entalpia em 1. Professor, qual que é a entalpia em 1? Vai ser o valor da primeira entalpia nossa aqui, ó, 3.203,6. Entalpia em 2, consequentemente, vai ser essa aqui, tá? É igual XA menos X1. O que é o X, professor? O X nosso aqui, essa é a pressão. PA menos P1 sobre P2 menos P1. Tudo isso multiplicado por Y2 menos Y1, ou seja, entalpia em 2 menos entalpia em 1. Vou reescrever a mesma equação, ou seja, a entalpia em A. Vai ser o PA menos o P1 sobre P2 menos P1. Tudo isso, mais uma vez, multiplicado, entalpia em 2 menos entalpia em 1. O menos H1 está aqui negativo, passa para lá positivo, né? Mais H1. Ou seja, a nossa entalpia em A, a entalpia que nós estamos procurando, que é essa aqui, ela vai ser igual. Vamos substituir pelos valores. Eu tenho os valores, professor? Tenho, né? A pressão em A. Qual seria a pressão nossa em A, pessoal? Alguém? Pressão em A, pressão equivalente à entalpia em A. Essa aqui, né? Então, fica 5 menos pressão em 1. Tá? Só para vocês entenderem. Pressão 1, pressão A, pressão 2. Consequentemente, isso aqui vai ser entalpia 1 e aqui entalpia 2, tá? Então, 5 menos 4, seguindo a fórmula, tá? P2 menos P1. Quem é P2? P2 é 6 megapascal. 6 menos pressão em 1, nós já sabemos que é 4. Estou substituindo os valores, viu? Aqui é um 4. Só estou substituindo os valores. Vezes entalpia em 2. Quem é entalpia em 2, professor? 3.177,2. 3.177,2 menos entalpia em 1. Entalpia em 1, 3.213. 3.213,6. Mais, por que mais, professor? Tem um mais aqui, ó. Mais entalpia em 1. Entalpia em 1, nós já sabemos que é 3.213,6. Agora é só fazer conta, pessoal. Quem é a boa alma que pode fazer essa conta aí para nós? Alguém? Ninguém? Fazendo. Quem? Ué, Vamos lá. Me ajude aí, por favor. Só fazer 5 menos 4 dividido por 6 menos 4. Isso aí vai dar meio, né? aham. Então, você pode pegar 3.195,4. 3.195,4. Muito bem. Esse é o valor correto.
3.195,4 unidade. Quilojoule por quilograma. Professor, essa entalpia, que entalpia é essa, professor? Gente, eu tenho lá, né, aí eu vou voltar aqui, ó, na nossa anotação. Eu vou colocar ela branca. Olha só. Eu estou procurando a entalpia na temperatura de 400 graus e pressão de 5 megapascal. Ou seja, eu estou procurando, naquele momento, a entalpia em 1. Ou seja, a entalpia em 1, nós acabamos de calcular. Eu vou até colocar aqui em azul para vocês, né? Ela foi calculada, acabou de ser calculada. Pode repetir o valor, por favor? Entalpia em 1, 3.195,4, né? Bom, beleza, tá. Então, através da temperatura e pressão que foi dada no estado 1, eu consigo, então, determinar o valor da entalpia em 1. Bom, professor, eu não fiz do jeito que o senhor fez, né? Que o senhor fez aí interpolando. Eu não fiz igual o senhor. O que eu fiz, professor? Ah, tá. Eu falei que eu ia mostrar o jeito fácil, né? E o jeito difícil, né? Da interpolação. Então, se eu pegar aqui, ó, os valores que eu tenho para interpolar, ó, tá aqui, ó, 4 megapascal, 3.203,6, 6 megapascal, 3.177,2. Eu não sei se vocês estão anotando, né? Mas eu tenho uma colinha aqui. Qual seria o jeito simples, né, da gente fazer essa interpolação? Então, vocês podem baixar aqui, eu não sei se vocês têm, né, a calculadora física, né, HP. Se não tiver, não tem problema, não precisa comprar uma calculadora só para fazer isso. Então, você vai lá na calculadora HP, ela já está aqui ligada, né? Então, você vem aqui vermelho, tem essa função aqui, ó, stat. E aí, a gente tem aqui o fit data, que é essa opção 3 aqui. Dá um Enter. E aí, a gente tem, aqui, ó, se vocês observarem, várias formas de interpolação, linear, logarítmica, exponencial, né? E aí, o que nos interessa? Vamos fazer a linear, que foi exatamente essa que eu acabei de fazer. Então, eu vou lá, eu posso definir a quantidade de colunas que eu posso ter, né? No meu caso aqui, eu vou ter são 2 colunas, né? E 2 linhas, que eu defino aqui. Aí eu entro aqui em Edit e tem aqui os valores, né? Pressão em 4, pressão em 6. Pressão em 4, qual que é o valor aí da nossa entalpia? Se ninguém anotou, eu tenho uma colinha aqui, 3.213,6. Posso escrever diretamente no teclado, né? A pressão para 6 megapascal é 3.177,2, tá? Então, eu preenchi aí as linhas e colunas com as minhas informações, né? Com os dados que eu quero interpolar. Eu venho aqui em PRED. E aí, olha só, né? O X lá, eu tenho a pressão. Eu quero interpolar para a pressão, eu tenho 4 e 6. Eu quero interpolar para a pressão de 5, né? Ou seja, eu quero encontrar a entalpia quando a pressão é igual a 5. Então, vem aqui em PRED. Tá aí. 3.195,4. Bem mais fácil, né? Ô, professor, no Oi. caso, se você utilizasse a calculadora, você ia querer que a gente tirasse um print da calculadora em vez do cálculo? Oi? Não, no caso, se fosse para utilizar a calculadora, você ia querer que a gente tirasse o print da calculadora para ele mandar? Pode ser, pode ser. Pode sim. Beleza, pessoal? Aí, aproveitando aqui, né, a calculadora e as informações que estão aqui bem na nossa tela, uma outra informação que eu preciso para a solução do problema é a entropia, tá? Então, se vocês observarem, eu tenho os 2 valores de entropia aqui, né? A 4 megapascal, que vai ser 6,7690, e 6,5408, que será para 6 megapascal. Então, esse camarada daqui.
Vou dar um Enter. Opa, Enter não, né? Um Edit. E vou entrar lá com os valores da entropia, né? As pressões são a mesma, né? 4 e 6 megapascal. Entropia para 4 megapascal, eu vou ter lá, ó, 6,7690. 6,7690. Posso entrar diretamente pelo teclado. Bom, a segunda entropia que eu tenho, né, é 6,5408. 6,5408. Tá aí. Dou um Enter. Venho aqui, né, o modelo de interpolação nosso será a interpolação linear. Calma aí. Então, dou aqui um pred. E aí, eu vou interpolar para o valor da pressão igual a 5 megapascal, né? É o que eu desejo. Ou seja, eu quero conhecer a entropia, que no caso, veja só, eu entrei com os dados lá da entropia, tá, pessoal? Olha só, o Szinho lá, ó. O que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando a entropia. Pegou como, professor? Fez mágica? Não, olha só. Vamos olhar aqui bem de pertinho, mais uma vez. Entropia está nessa coluna. Eu tenho pressão de 4 megapascal e temperatura de 400. Então, está aqui. Entropia em 1, ou seja, para a pressão de 4 megapascal. Entropia 2, né, no caso aqui. Nós vamos ter a pressão de 6 megapascal. Temperatura de 400. Cadê ela? Está aqui, ó. É só cruzar, então, uma com a outra. Eu vou ter lá 6,5408. Joguei os valores lá, utilizando a interpolação linear da HP. Vem cá, dou um pred. Tá aí, já calculado aí o valor da entropia, né? Deixa eu ver aqui, 6,6549. Beleza? Bom, isso aqui é se você tiver feito toda a sua solução utilizando a tabela do Shapiro, né? Só que aí, olha só, no mesmo dia, né, que o Luiz me perguntou, Luiz, tá aí, Luiz? Não, né? O Luiz não veio hoje. No mesmo dia que o Luiz me perguntou, eu coloquei para vocês essa tabela aqui, né? Uma tabela de propriedades termodinâmicas também, e no caso dela, ela já me dá os valores, na tabela da USP, tá? Os valores de pressão não, entropia e entalpia direta, ou seja, então eu vou lá na tabela de vapor superaquecido, a pressão nossa é de quanto, pessoal? 5 megapascal. 5 megapascal, temperatura de 400 graus Celsius. Então tá aqui 1,6, 2,5. Professor, onde é que você está enxergando essa pressão, professor? Olha aqui, ó. Pressão 5 megapascal. Ela é tabela de vapor superaquecido, ó, não está nem em inglês, ou seja, está facinho. Está com problema para entrar na aula. Mas vamos lá. Pressão 5 megapascal, temperatura de 400. Aqui é a temperatura de 400. Olha só, pessoal. Entalpia 3.196,67. Aqui a gente calculou, interpolando, deu 3.195,4. Né? Então, a diferença é bem pouquinho, tá? Então, nossos valores... Oi? No caso, o Luiz está falando que ele não está conseguindo entrar, por isso que ele não está na aula. Isso, eu vi aqui a mensagem dele, mandou para mim. Só uma dúvida, no caso, se for na questão da prova, eu preciso interpolar ou eu já posso usar essa tabela aí que já dá os dados já mais explícitos? Aí, se você utilizar a tabela que precisa interpolar, você vai ter que interpolar, né? Se você conseguir uma tabela que tenha a informação que você precisa, que nem essa aqui, né? De uma forma direta, aí é só pegar dela aqui direto. Agora, detalhe, né, pessoal? Tem que falar de onde tirou, né? Porque a grande maioria não falou de onde tirou, né? Eu sei que foi daqui, né? Porque eu passei a tabela para vocês, né? Mas se fosse, por exemplo, lá na tabela termodinâmica do Shapiro, né? Tabela A4, tabela A6, A5 e etc, tá? Bom, voltando. Então, pressão de 5 megapascal, temperatura de 400, está aqui, ó, entalpia 3.196,67 e entropia, olha só, já dá direto também, não precisa interpolar, 6,6483, tá bom? Então, tá bom, olha só, no estado 1,
no estado 1, eu já tenho também a entropia. Vamos para a anotação. Então, eu tenho também a entropia em 1, tá? Eu vou fazer o seguinte, como vocês pegaram os valores da tabela, nós vamos utilizar os da tabela, tá? Eu fiz a interpolação para relembrá-los, né? Como que a gente interpola na calculadora, tanto aí na mão, né? Utilizando a interpolação linear, fazendo aquelas contas, ou diretamente na calculadora HP, tá? Bom, então vou apagar aqui esse valor da entalpia calculada por interpolação, que veio lá do Shapiro, né? Para não confundir muito vocês. Na verdade, para não poluir muito aqui o nosso slide, tá? Então, a entalpia que vocês obtiveram, me ajudem aí, tá? Só conferindo, 3.196,7. É isso, Tilara? Pode repetir, professor, de novo? Entalpia, que você pegou lá na tabela, 3.196,7? Sim, 0,67. 196. 67 ou vírgula 7? 0,67, professor. Mas dessa tabela que eu passei direto para você, ou você interpolou? Não, aquela tabela que tinha o valor. 3.196,67. Desculpa, é isso mesmo. Vírgula 67. Nossa, tá embolado aqui. Tá. 3.196,67. Entropia da tabela também, 6,648, não é isso? Sim, professor. 6,648, tá? Unidade de entropia, pessoal, unidade de energia também, né? Kilojoule por quilograma vezes Kelvin, né? Ou seja, envolve a temperatura. Tá. Então, eu tenho aqui o H1. Bom, mas o que está pedindo mesmo, professor? Pedindo o M ponto, tá? Uma das formas, né, que a gente tem de calcular esse M ponto aí seria, por exemplo, e foi dado aqui também, né? Eu nem escrevi, ninguém falou nada. Foi dado que a turbina, ela gera para nós aqui esse WT, tá? A turbina gera uma potência, né, de 20.000 kW. Cadê? É isso mesmo? Bom, uma das formas, né, que a gente tem de calcular o M ponto seria, então, por exemplo, utilizando, se me foi dado a potência na turbina, e eu sei que a potência na turbina é calculado como sendo o produto, né, da vazão mássica do nosso fluido, vezes o que, Tilara? Luiz não está aí, Adriano, Graziela, Andressa, Luciane, Vandeilson. H1 menos H2. Muito bem. H1 menos H2. H1 menos H2, tá. Olha só, eu tenho esse, vou até colocar em vermelho, eu tenho esse aqui que foi dado, eu tenho o H1, que eu acabei de calcular, né? Descobri, na verdade, lá na tabela, ou interpolei, dependendo da tabela que eu utilizei. O que está faltando para nós aqui seria, então, o H2, para a gente encontrar quem? O M ponto. Bom, aí, mais uma vez, o que eu comecei falando para vocês, do quão é importante, né, a gente embasar teoricamente para resolver um exercício desse tipo. O estado 1, a gente sabia que é vapor superaquecido, né, ou seja, através da teoria que a gente viu lá infinitas vezes, né, nas nossas aulas, eu sei que aqui é vapor superaquecido. E nós falamos, né, que o processo de expansão na turbina, ele é o quê? Ricardo, tá aí? Adriano? Vamos ver quem é que está na aula aqui, que chegou depois. Ilciane, Felipe, Graziela, Adriano, Andressa, Genival, José Carlos, Redson, Tilara, Vandeilson, Vitor e o Everton. Pessoal,
o processo de expansão na turbina, ele é o quê? Alguém me ajuda aí? Isentrópico. Muito bem, quem falou. Tá, e daí, professor? É isentrópico. É isentrópico. O que isso quer dizer? Vou colocar o nome aqui, tá? Isentrópico. Isoentrópico também. Tá. Quer dizer, pessoal, que a entropia no estado 1 ela será igual à entropia no estado 2. Professor, eu tenho a entropia no estado 1? Sim, né? Nós acabamos de tirar lá da tabela, né? Eu interpolei ou peguei naquela tabela facinha, né? Então, S1 é igual a S2, que é igual a 6,648 kJ por quilograma vezes Kelvin. Tá vendo, pessoal, por que é importante a gente saber a teoria? Porque se eu não soubesse a teoria, eu não ia saber determinar essa entropia em 2. Eu já sei que a entropia em 2, ela é igual à entropia em 1. Só que detalhe, nós vimos também lá na teoria que após a expansão, ou seja, tem vapor, alta temperatura, pressão, ele se expande aqui na turbina, parte, né, daquela energia é transformada aqui em trabalho, ou seja, eu aproveito lá a passagem do vapor para gerar energia elétrica, né, através da potência gerada aqui na turbina. O vapor, ele vai expandir. Professor, o que é isso? O vapor expandiu. Você tem um gás, por exemplo, lá na garrafa de Coca-Cola, quando você abre, né, a garrafa de Coca-Cola, o gás se expande, né, ele sai, né? O gás ali, parte dele, né, está na sua fase líquida, né? Quando você abre a garrafa, ele se expande, né, e vira vapor, né? No caso do vapor aqui, ele já está na fase gasosa. Quando ele se expande aqui, né, o que vai acontecer no estado 2? Eu vou ter no estado 2 uma mistura, e aí eu queria que alguém falasse, uma mistura o Everton, Vitor, o que eu vou ter no estado 2? Uma mistura. Vapor? Muito bem, quem respondeu? Quem foi que respondeu? Bom, enfim, parabéns para quem respondeu. Não dá para ver os nomes aqui, mas olha só, pessoal, é top demais isso aqui, ó. O vapor se expande, então ele vai resfriar, né, com a expansão, né? Era quente, né, a alta pressão, expandiu aqui, ele se resfria, né? Parte do vapor é perdido aqui por transferência de calor, mas a gente não considera isso aqui nos nossos cálculos, né? Até porque a gente fala que a expansão aqui é isentrópica. E aí, o que vai acontecer? Olha só, a pressão 2 vai ser 10 kPa. A pressão vai abaixar consideravelmente, ou seja, eu vou ter aqui uma mistura líquido-vapor. Então, estado 2, vou colocar aqui, ó, estado 2, processo de expansão isentrópico na turbina, eu vou ter uma mistura líquido mais vapor. Tá? Nessa condição, pessoal, nós vamos ter definido, né, toda vez que eu tenho uma mistura líquido-vapor, eu vou ter lá envolvido um título, né? Professor, como que calcula o título, né? Nós falamos aqui várias vezes, né? Relacionando a entalpia. Só que aqui agora, como eu tenho a entropia, né? Eu vou calcular o título utilizando a entropia. Bom, o título será calculado por entropia em 2. Professor, qual é o valor da entropia em 2? É igual a entropia em 1, que é 6,648. Menos, entropia do líquido saturado. Entropia do líquido saturado. E aí, essa entropia de líquido saturado a gente tira lá da tabela. Sobre entropia, vapor saturado, menos entropia, mais uma vez, de líquido saturado. Bom, vamos encontrar aqui, ó, essa aqui eu já tenho, né? Entropia em 2.
entropia de líquido saturado e entropia de vapor, entropia de vapor. Pessoal, estou fazendo bem devagarzinho, né, para não ter dúvida depois. Vapor saturado. Peço paciência daqueles que fizeram, né, e não tem mais dúvida com relação a isso. Entropia de líquido vapor, entropia de vapor saturado. Então, olha só, a pressão é de 10 kPa. E aí agora, onde é que eu vou encontrar essas informações, pessoal? Eu tenho que ir lá na tabela de vapor saturado, né? Alguém me ajuda? Quem encontrou esses valores de entropia? Estamos aqui no vapor superaquecido. Água saturada. Então, olha aqui, pessoal. Para encontrar, né, o que eu vou precisar aqui agora, a única coisa que eu preciso, é que eu já tenho, que me foi dado lá no problema, é a pressão. A pressão é de 10 kPa. Ó, a unidade aqui já está em kPa, olha só como é que essa tabela é facinha, né? 10 kPa, beleza? E aí eu vou ter, né, perdão, entropia de vapor saturado e entropia de líquido saturado, né? Então, essas duas informações estão aqui para nós, né? Bom, então, só cruzar o valor da pressão e os valores de entropia, tá bom? Entropia de líquido saturado. Quanto que vocês pegaram aí, pessoal? Eu peguei a 8,1488. Opa, peraí, 8.000. Essa aqui? 8,1488. Uhum. E a outra? Do líquido saturado? É 0,6492. 0,6. 492. 0,6492. Exatamente, é o que está aqui. Você só me fala aí de novo, porque eu vou anotar aqui. Então, entropia do líquido, por favor. 0,6498. Entropia do vapor. 8,1488. 8,1488. Lembrando que tem unidade, né? Quilojoule. Pessoal, fizeram assim? Pessoal? Sim, professor. Beleza. Então, o X da nossa questão aqui, que é o título, ele vai ser dado por... É só jogar os valores aqui agora, né? Entropia em 2, 6,648. 6,648. De onde você tirou esse, professor? Olha aqui, ó, gente, ó. Entropia em 1 igual a entropia em 2, que é igual a 6,648. Menos entropia de líquido saturado, 0,6498, sobre entalpia de vapor saturado, tá aqui, ó, 8,1488 menos entalpia de líquido saturado, mais uma vez, 0,6498. Quanto que deu aí o título, por gentileza? 0,799. X igual a 0,799. 99. Eu posso arredondar isso aqui para 0,8? Posso, né? 99, olha só. Então, se eu fizer igual a 0,8, né, o nosso título igual a 0,8, eu vou ter, né, um título igual a 80%, tá? Bom, então,
Gravem aí o valor desse título, tá? 0,8. Para que eu vou usar esse título, professor? Eu vou utilizar, pessoal, eu vou utilizar esse lado aqui, ó, para poder mostrar para vocês aonde que eu vou utilizar o título. O título, né, ele vai nos ajudar aqui a determinar quem fez, fala para nós, entalpia em 2. Entalpia em 2, pessoal, é igual a entropia, é igual a energia interna, é igual a qualquer outra propriedade, né, aqui no estado 2. Elas dependem, né, do título para ser calculado. Então, entalpia em 2, ela será o título. Eu vou fazer a fórmula, né, como vocês viram aqui comigo, porque senão vai pensar, alguns vão pensar que eu fiz mágica, né? Eu falei para vocês lá nas nossas aulas que a entalpia, né, ela pode ser calculada, entalpia em 2, ela é igual. Perdão. Se eu for calcular o título, né, utilizando a entalpia, o título ficaria dessa forma. Do mesmo jeito aqui da entropia, né, só que no lugar de entropia eu coloco entalpia. Entalpia em 2 menos entalpia do líquido saturado sobre entalpia vapor saturado menos entalpia do líquido saturado. Ou seja, se eu quiser calcular essa entalpia em 2 aqui, pessoal, como é que fica essa fórmula? O que está dividindo passa para lá multiplicando, o que está negativo fica positivo. Então, entalpia em 2, que é o que eu preciso, né? Olha só, é o que eu preciso, para a gente finalizar aqui o cálculo do M ponto. Entalpia em 2 será o X2, ou seja, o título, né, que eu acabei de calcular aqui, ó, esse aqui é o X2, tá? O título no estado 2, vezes entalpia de vapor saturado, menos entalpia de líquido saturado, mais entalpia de líquido saturado. Bom, então agora eu preciso, lá na tabela, mais uma vez, e pegar lá o seguinte, entalpia de vapor saturado, entalpia de líquido saturado. Alguém me ajuda aí? Com os valores que pegou lá na tabela? Professor, não sei pegar na tabela. Então, bora lá. A tabela está aqui, né? Pressão de... Vou colocar bem em cima aqui. Pressão de 10 quilopascal. Então, eu vou olhar aqui agora entalpia de vapor saturado, 2.583,86. Entalpia de líquido saturado, 191,81. Pegaram esses valores, pessoal? Sim, professor, foi isso aí mesmo. Quem está respondendo, por favor? Vitor. Valeu, Vitor, obrigado. Então, entalpia de vapor saturado é 2.000, né? 2.583,86, né? Que é o nosso HG, né? Ou seja, entalpia do gás. E o nosso HF seria entalpia do líquido saturado, vai ser 191,83, tá? Bom, e aí, professor? Agora é só jogar esses valores aqui nessa forma, tá, pessoal? Ou seja, a entalpia em 2, ela vai ser igual o título em 2, que é o 0,8, vezes entalpia do vapor saturado, 2.583,83, não, 86, né? Menos 191,83. Ih, ficou pequeno aqui, hein? Mais, é só colocar aqui um mais 191,83. A entalpia em 2 é igual a quanto? Por favor, pessoal. Pode colocar o valor que vocês encontraram aí, porque eu arredondei o título para 0,80, tá?
Mas se você fizer 0,79, vai dar o quê, Vitor? Vitor? Oi. Quanto? É porque o meu deu meio diferente aqui. O meu deu 2.103,05, mas eu usei outra coisa aqui. Mas é porque você colocou 0,79, né? Vitor? Oi? Você colocou 0,79 aqui no lugar do 0,8, não é isso? Foi. Isso, aí vai dar esses valores. 2.000, aí vamos fazer do jeito que vocês fizeram, tá? Mas se fizer com 80 vai dar 2.105,48. Fazendo com 0,79, que foi o que você fez, falei 2.100. 103,05. 0,5, tá? Os valores são aproximados, tá, pessoal? O que não pode dar aqui é 3.000, né? Nada longe disso aqui, tá? Então, 2.103,05 unidade de entalpia, né? Eu não posso engolir, quilojoule por quilograma. Então, quilojoule por quilograma. Eu terminei o problema? Não, né? Eu vou terminar aqui agora. Vou colocar em vermelho. Olha só. Potência da turbina é o M ponto vezes H1 menos H2. Acabei de encontrar o H2. Então, vou isolar o M ponto, pessoal. Isolando o M ponto, eu vou ter que o M ponto é igual potência na turbina sobre H1 menos H2. Ou seja, o M ponto nosso, se eu substituir os valores, vai ser igual 20.000, não é isso? Por que 20.000, professor? Potência da turbina, né? Cadê? Aqui, potência da turbina 20.000 kW, dividido por H1 menos H2. H1 eu tenho, né? 3.196,67. 3.196,67 menos o H2 que eu acabei de calcular com o valor do Vitor aí, 2.103,05. Nosso M ponto, vou trazer até aqui, tá? Nosso M ponto vai ser igual a quanto? 18,28. Vou colocar aqui embaixo. Quanto? 18,28. 18,38 ou 28? 28. 28. Oi? O meu deu diferente. O meu Deu quanto o seu, Tilara? 18,32. 18,32? Sim. Ótimo, né? Teve colegas de vocês aí que encontrou também 18,34, né? Tá certíssimo, né? Então, M ponto tá aí calculado, né? Isso tudo aí, para a gente calcular o M ponto, só que faltam outras coisas, né? O que está faltando para a gente resolver o exercício? Está pedindo a taxa de transferência de calor que sai e o que mais? A eficiência do ciclo, né? É bem simples, né? Gravem aí esses... Na verdade, eu vou pegar os de vocês, tá? Nós temos o M ponto, né? 18,8. Vamos seguir os valores do Vitor aí. Vou colocar um outro slide aqui, em branco. Eu preciso agora calcular o que sai, ou que sai é a mesma coisa que do condensador. Qual é a fórmula, pessoal? É M ponto vezes o quê? Alguém? Entalpia em 3 menos a entalpia em 2. Pode ser, tá? Entalpia em 3 menos entalpia em 2, tá? O nosso que sai será igual 18,28, o Vitor já falou aí para nós, deu 18,28. Eu preciso de ajuda de vocês aqui agora, pessoal. Qual será a entalpia em 3? Entalpia em 2 eu tenho, né? Mas e essa em 3 aí?
Como que vocês encontraram? Essa daí não é pela tabela, não? Essa aqui é pela tabela, olha só. Se eu pegar lá, vou colocar aqui o slide de novo, para falar mais uma vez, né, da teoria para vocês, né? Por que que a gente perdeu, não, ganhou tanto tempo falando da teoria, né? A teoria nos ajudou a entender, né? Não acredito. Ah, não, tá aqui. Olha só, quando eu falei para vocês lá nas nossas aulas teóricas, eu falei para vocês que os processos de transferência de calor no condensador e na caldeira, né, eles ocorrem a pressão constante, né? Se os processos, né, de transferência ocorrem a pressão constante, eu sei que a pressão em 2 é igual à pressão em 3, tá? P2 é igual a P3. Aqui nós vamos ter que P4 será igual a P1. O que isso quer dizer, professor? Se eu preciso determinar a entalpia em 3, eu vou buscar o valor da entalpia utilizando a pressão de 2, que é igual a 3, ou seja, 10 kPa. Então, como o nosso colega falou aí, a entalpia em 3, eu busco aqui através da tabela, né? Entalpia em 3, né? Valor da pressão 10 kPa. Qual vai ser o valor dela? Vocês encontraram? Alguém? Pode Vitor? repetir. A minha eu peguei 191,81. Muito bem. Então tá aí, ó, 191,81, né, o valor da nossa entalpia, né? Então, continuando lá o cálculo da taxa de transferência de calor, né, no condensador. Então, o H3, né, o H3 vem de onde? P2 é igual a P3, né, processo de transferência de calor à pressão constante. Com isso, o H3 vem lá da tabela 191,81, né? Unidade, quilojoule por quilograma. Tá, então tá aí o nosso H3. Agora, olha o que vai acontecer. 191,81 menos o H2. O H2, ele já é de nosso conhecimento, ele é igual a quanto? 2.000. Pegar o seu aí, Vitor. 2.103. 2.103,05, né? Com isso, nós temos aqui, ó, que a taxa de transferência de calor, né? Olha, esqueci do ponto aqui, tá? Tudo aqui é taxa. Taxa de transferência de calor no condensador ou taxa de transferência de calor que sai, né, lá do nosso fluido, vai ser igual a quanto? Faz as contas aí, por gentileza. Professor, aí que tá, a minha deu... Eu vou já chegar nela. Vamos só chegar no valor aí primeiro. O meu deu negativo nesse caso, nessa Sim. unidade. Ela deu menos 34.952,37. Tá, beleza. E o seu aí, Vitor, com esse valor aí de 2.103? eu deu positivo, 34.967,28. Repete, por favor, 3.400. E 34.907,28. 3.400? Não entendi, Vitor. Ali é H1 menos H2, que eu não usei a fórmula da apostila. Tá, calma aí. Mas não, vamos deixar negativo aqui primeiro. Eu vou concluir para vocês. Fala aí só o valor, por gentileza. 34.937,28. 937,28 unidades aqui, pessoal. Como que fica? Watts? Kilowatts? Kilowatt. Quilojoule por quilograma? Kilowatt, tá? Olha só. Aqui, pessoal, nós fizemos H3 menos H2, né?
E aí, a gente encontrou, né, uma taxa de transferência de calor negativa, né? E aí, isso aqui é uma confusão muito grande. Toda vez que a gente fala que o calor está entrando no sistema, a gente atribui para ele um sinal negativo, tá? Então, isso aqui, em tese, está correto, beleza? Mas, professor, eu fiz H2 menos H3, né? Tá certo? Tá. Porque você colocou aqui, ó, que sai, né? Você já está falando, né, que aquele calor está saindo, né? Então, o leitor, o professor, né, qualquer um que lê lá a sua resposta vai saber, né, que o calor está saindo. Então, quem encontrou menos 34, menos 35, qualquer valor próximo disso, né, está correto, tanto negativo como positivo, né? Beleza? Bom, terminou aí? Não, né? Uma coisa que está faltando para a gente aqui é determinar a eficiência do ciclo, né? Como que a gente determina a eficiência do ciclo? Vamos, pessoal, fechar aí. Alguém? H2. Bom, a eficiência do ciclo, né, simplificada aqui para vocês, é 1 menos H2 menos H1 sobre H1 menos H4. Ok, que eu errei. Ó, H1 eu tenho, H2 eu tenho, H4 eu não tenho, né? E aí eu não sei exatamente quantas pessoas, ou se foi só uma pessoa, me perguntou como que a gente determinaria a entalpia. Acho que foi o Luiz, né? O Luiz não está aí na aula hoje. E aí eu falei o seguinte, né? No caso, né, a gente pode aproximar o trabalho realizado pela pela bomba, com essa formulinha aqui, ó. Entalpia em 4 é igual H3. Professor, Ui, não seria H2 menos H3, não? H2 menos H3? É, Isso, muito bem, obrigado, viu? Quem foi que falou aí? Luciano. Obrigado, viu, Luciano? Valeu aí. 1 menos H2 menos H3 sobre H1 menos H4. Tá. Então, a gente pode aproximar o trabalho da bomba, né, utilizando essa formulinha aqui. Entalpia em 4 é igual a entalpia em 3 mais trabalho da bomba sobre o M ponto. Tá? E aí, o que acontece? Né? Isso aqui, pessoal, é uma fórmula, né, de equilíbrio de energia, né? Entalpia, então, vou ter lá a caldeira, né, só fazendo parte aqui do circuito, vou ter aqui a bomba. A entalpia em 4, que é aqui, entalpia em 4, só fechar aqui o... Entalpia em 4, ela é igual a entalpia no estado 3, tá? Mas o que entra, olha só, eu vou ter uma energia aqui em 4, que obviamente vai ser maior que a energia em 3. Qual o valor dessa energia que a gente está falando aqui, entalpia? Ela vai ser o valor dessa energia em 3, ou seja, entalpia em 3, mais o que entra. Lembra lá que entra trabalho na bomba? Né? Eu forneço o trabalho na bomba para que ela possa comprimir o fluido, né? Então, uma das formas, né, da gente determinar a potência seria fazendo aí essa relação, tá? Bom, mas essa fórmula, ela pode ficar aqui dessa forma, né? Entalpia em 3. Vou reescrever aqui a fórmula da potência da bomba, né? Mais V3 vezes P4 menos P3. Professor, o que é isso? Não sei se vocês lembram, né? Integral de PDV, né? Mecânica dos fluidos, termodinâmica. Isso aqui para nós
é trabalho, tá? Então, eu só reescrevi a fórmula aqui da potência da bomba, né? Utilizando essa formulinha aqui, né? Que vai relacionar para nós um volume, né? E um diferencial aí de pressão, tá? O nosso V3, ele vai ser igual... Vocês fizeram isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, não. Sim, professor, mas o V eu peguei lá da tabela. Isso. Quanto você pegou o valor dele? É 0,00101. Isso, 0, bora mostrar nossos colegas como que você pegou ele na tabela. 0,00101, né? É. Mostra para os nossos colegas aqui, tá falando? Aí o Ciane. E o Ciane, como que você pegou ele, Ciane? O V, né? O volume específico. Foi aqui? Água saturada? Bora, Luciane. Olha lá, pessoal, ó. Eu estou querendo determinar o V, né? Que é o nosso volume específico. É uma propriedade também da água, né? No estado 3. No estado 3, eu devo lembrar para vocês, né? Olha só, eu vou ter aqui o condensador. Aqui eu vou ter o estado 2. Nós sabemos já que o P2 é igual a P3, né? Então, se eu quero qualquer propriedade aqui no estado 3, né? Eu vou utilizar essa pressão de 3 que é igual a 2, ou seja, 10 kPa. Então, na mesma tabela, olha só, na mesma tabela, água saturada, eu vou ter lá a pressão de 10 kPa e vou ter aqui, pessoal, ó, o volume específico, né, do líquido saturado, né, que é o que nos interessa. O valor dele é 0,00101. Então, voltando para a nossa anotação, 0,00101, tá? Volume específico, né? Qual que é a unidade de volume específico? É volume por massa, né? Então, olha lá na tabela, metro cúbico, né? Que é a unidade nossa de volume, massa, quilograma, né? Então, o volume específico é o inverso, né? Da densidade, né? Ou massa específica. Bom, continuando aqui, né? Então, como que vai ficar a entalpia em quadro? A entalpia em quadro... Entalpia em quadro vai ser entalpia em 3. Eu tenho o valor da entalpia em 3? Tenho, né? 191,81. Não vou nem perder tempo mais, porque está lá em cima. A gente acabou de utilizar o valor da entalpia em 3. Mais 0,00101 vezes P4 menos P3. O valor da pressão em quadro, pessoal, se eu for escrever ela em quilopascal, 5 megapascal é igual a 5.000 quilopascal, tá? Então, vou colocar aqui em quilopascal, menos pressão em 3, né? Ela foi dada, que é igual a 2, é 10 kPa, né? 10 quilopascal. Então, fica 5.000 menos 10, né? Aqui a gente vai ter uma unidade de pressão kPa. Né? Fazendo essas contas aí, a gente tem que a entalpia em 4 é igual a... Alguém fez? Alguém? Luciane? Eu fiz, só que eu fiz diferente. Quanto que deu o valor? O meu deu 192,08, só que eu fiz diferente do senhor. A minha entalpia em 4, eu fiz assim, entalpia em 3, mas o trabalho da bomba sobre a vazão máxima.
Pois é, mas como que você determinou o trabalho da bomba? O trabalho da bomba, meu Deus, é 5,0,399. Pois é, mas como que você determinou ele? É V vezes a potência de 2 menos a potência de 1. V menos potência de 2? Menos a potência de 1. É porque eu fiz separado, eu fiz por partes. Primeiro eu calculei a potência da bomba, aí depois... Tá, beleza. Continuando, pessoal. Fica 196. Opa, não ficou bom não. 196. Eu vou precisar de ajuda aí de alguém que tenha calculadora, tá? Só para a gente confirmar o cálculo final. 196,87. Isso aqui é a entalpia em quadro, dada em kJ por quilograma, tá? Bom, então aqui está entalpia em quadro. Bom, e aí, como é que eu calculo o que eu estou querendo aqui no final? Que é a eficiência térmica do ciclo, né? A eficiência térmica do ciclo, ela vai ser 1 menos, olha que carreta que nós vamos desenhar aqui agora. Entalpia em 2. Qual o valor da entalpia em 2, pessoal? Vitor? Oi, Entalpia em 2, é 2103,05. 0,05 menos 191,81. 191,81 sobre entalpia em 1, 3.196,67. menos 196,87. 196,87. Ou seja, a eficiência do nosso ciclo será igual a... É agora que eu quero a ajuda do calculador aí, do calculista. Vamos lá, pessoal? Dá aproximadamente 0,363. 363. 0,363. 3. Ou 36,3%. 36,3%, né? Eficiência sempre dada em percentual. E aí a gente finalizava a resolução, né, do nosso exercício. Vamos às dúvidas, né? Quem está com dúvida aí na resolução? Professor, deixa eu lhe pedir um favor. Pois não? O senhor poderia fazer uma lista de exercícios com questões, todas essas aí, só para praticar, não precisa ser para entregar, mas somente para a gente obter a prática? Ó, quem está falando? Graziela. Graziela, sim, Graziela, ó, claro, com certeza. Sim, no final da aula de hoje eu já passo isso, tá? Quem mais? Alguma dúvida? E professor, Pois não? como é que esse cálculo aqui desse WB sobre o M, o que é que faz com ele? Não era para a gente somar ele, não? Calcular ele, não? Olha só. O WB aqui, né, é a potência na bomba, tá? Dada em taxa. Eu não sei se você lembra, né, mas a potência, né, se eu tiver lá uma pressão, né, e volume relacionado, né, em um cilindro, por exemplo, eu posso calcular como sendo a integral de P, né, P dV, certo? Ou seja, a potência lá na bomba, né, ela é igual ao V, né, que é o volume, que é algo constante, né? O volume lá não vezes
o delta da pressão, ou seja, P4 menos P3, né? Então, fica P4 menos P3. E escrever isso aqui, quem está perguntando? Andressa? Isso. Andressa, escrever isso aqui, né, é a mesma coisa de escrever isso aqui, ó. Potência na bomba sobre o M ponto, tá? Só que é uma forma diferente de calcular, né? Eu posso calcular diretamente com o valor da potência e do M ponto, né, ou seja, da vazão máxima do fluido, ou fazendo aqui o produto, né, do volume específico lá do nosso fluido, que é uma propriedade, né, tabelada, vezes o diferencial da pressão, né, o P4 menos P3, né, que é a diferença da pressão na entrada e na saída da bomba. Professor, você Oi. pode fazer eles separados, porque assim, eu fiz eles separados, e aí o meu deu um resultado diferente do que o seu fazendo ele misturado deu. Por exemplo, para calcular a potência da turbina, eu utilizei essa fórmula que o senhor acabou de escrever, que foi V vezes parênteses P4 menos P3. Aí eu calculei separado, que deu 5,0399 kJ por quilograma, e depois eu joguei na outra fórmula para achar o outro resultado. Você pode fazer separado, só para verificar se é o mesmo valor? Peraí. Vou pegar minha caneta. Então, bora lá. Você fez separado essa conta aqui? É isso que você está falando? Não, da turbina. Primeiro eu achei a turbina para poder jogar na outra fórmula. Qual fórmula? Aqui, ó. Essa aqui? Da eficiência, sim. Primeiro eu calculei a turbina separada, que é a minha turbina. Pois é, você calculou isso aqui, né? Foi. Eu calculei esse de cima. Não tem esse que você acabou de colocar da integral? Então, eu calculei dessa outra maneira, que foi W, que é igual a V vezes P ao quadrado menos P3, para poder achar essa fórmula, para poder jogar na outra. Eu botei N4, que é igual a H4, que é igual a H3, mais a potência da turbina de vazão máxima, para achar o outro resultado, para assim jogar na eficiência. Mas aí, quanto que deu sua eficiência? A eficiência foi diferente, deu 0,73 ou 63,65. Não tem como. Você poderia só fazer separado, só para me ver como é que ficou? Eu tenho que ver a sua solução para discutir. Agora, a forma correta de resolver o exercício é essa aí. Tá? Mais dúvidas com relação à resolução aqui, pessoal? Nenhuma? Então, olha só, né, atendendo aí o pedido da Andressa, eu vou fazer o seguinte com vocês. Né? Poucos, né, conseguiram, se eu não me engano, foram... Eu não lembro a quantidade, né? Mas nem todos conseguiram resolver o exercício. E aí eu tenho aqui, ó. Aqui foi o exercício que a gente fez. Aqui a gente tem um segundo exercício, tá? A gente vai aproveitar esse tempo da aula aqui para vocês copiarem. E olha só, considere uma planta de potência a vapor que produz... Eu vou explicar, né? Mas esse exercício aqui, pessoal, é a mesma coisa do outro, tá? Que a gente acabou de resolver. Né? Um pede uma coisa, o outro pede outra, né? A forma de resolver é exatamente a mesma, né? Considere uma planta de potência a vapor que produz 210 megawatts. Né? Então, foi dado também a potência aqui na turbina, em um ciclo Rankine. O vapor entra na turbina, ou seja, foi dado aqui o estado 1, 10 megapascal e 500 graus Celsius. E é arrefecido no condensador a 10 kPa, ou seja, aquela mesma pressão do exercício anterior. Se a eficiência isentrópica na turbina é de 95%, determine, olha só, eficiência térmica do ciclo, o título do vapor na saída da turbina, a gente acabou de fazer, né? E vazão máxima de vapor, certo? Beleza? Detalhe, tá? Quando fala aqui, pessoal, vou pegar um novo aqui. Isso vocês deveriam lembrar lá da termodinâmica, mas é muito difícil, né?
quando fala que a eficiência isentrópica da turbina é de 95%, eu queria lembrar para vocês que a turbina, né, como qualquer um outro dispositivo desse aí, caldeira, condensador, bomba, né, tudo isso aí tem eficiência, né? Lembra lá da eficiência da bomba, né, que relaciona lá a eficiência mecânica, hidráulica, para a determinação do seu cálculo, né? Então, a eficiência da turbina, vou colocar assim, a eficiência da turbina é trabalho da turbina sobre W T sobre M.S. Toda vez que eu vou calcular a eficiência de alguma coisa, vou até me minimizar aqui para vocês lembrarem que eu falei. Que eu vou calcular a eficiência de qualquer coisa, né? Eu tenho que relacionar no caso, né? Trabalho líquido gerado sobre energia total fornecida, né? Ou seja, eu tenho que ver, né, qual foi o trabalho gerado, né? E qual foi a quantidade de energia, né, total que eu forneci para o elemento, que aqui no caso é a turbina, para gerar aquele trabalho, né? Então, tipo assim, tanto de energia, né? Eu consegui gerar um trabalho, aqui no caso uma potência de tanto, né? Obviamente a gente sabe, né, como o próprio problema que está dizendo, né? A eficiência ela não é 100%, né? Parte da energia ela é perdida, né, de alguma forma, seja transferência de calor, perda de carga, né, o atrito aí, vai me gerar, então, uma eficiência de 95%. Então, todo elemento daquele lá possui uma eficiência relacionada. No caso da turbina, ela é de 95%, tá? O que mais que eu precisava falar para vocês? O cálculo da potência na turbina, né? Vocês já sabem, mas potência na turbina, formulinha, isentrópico, né? Estou assumindo que o processo é isentrópico. Ela é dada por M ponto, que é a vazão mássica do nosso fluido, H1 menos H2. Tá? E aí vocês conseguem resolver todo o restante do problema, né? Que no caso aí é a eficiência do ciclo, o título no estado 2 e vazão máxima de vapor. Né? Exatamente o que a gente fez no exemplo anterior, tá? E o exercício 3, né, que é esse aqui, uma planta de potência a vapor opera em um ciclo Rankine ideal, no qual a pressão mais alta do ciclo é de 5 megapascal e a pressão mais baixa é de 15 kilopascal na exaustão da turbina, né? Então, eu tenho pressão de alta e de baixa, ou seja, na entrada e na saída da turbina, né? Ou seja, estado 1 e estado 2. O vapor deve possuir um título mínimo de 95% e a potência gerada na turbina deve ser 7,5 megawatts. Determine a temperatura do fluido de trabalho na saída da caldeira. Nossa. E a vazão máxima de água no ciclo. Pessoal, esse aqui não precisa entregar, tá? Mas dá para sair também tranquilamente. Então, atendendo aí ao pedido aí da Graziella, mais 2 exercícios, né, para vocês treinarem, né, para vocês fazerem. E aí, detalhe, né, quem não conseguiu, vou fazer uma coisa aqui de pai para filho para vocês, tá?
Quem não conseguiu fazer o exercício anterior, né? Eu vou dar uma colher de chá para vocês, olha só. Ele varia, eu não lembro aqui quanto que ele valia, né? Mas eu tenho que olhar aqui agora, só um minuto. Eu vou dar uma segunda chance para vocês, tá? Quem não fez o exercício, né, que eu passei para entregar até semana que vem, se fizer esse aqui e me entregar, eu vou avaliar, né, como nota total, tá bom? Do exercício anterior, tá bom? Deixa eu só olhar o valor dele aqui, porque aí eu preciso avaliar os colegas de vocês que fizeram também, tá? Deixa eu fechar aqui. Professor, eu tenho uma dúvida com o senhor. Pois não? A respeito das atividades em sala, né, que são do AVA, que o senhor coloca como nota também. Uhum. Porém, o portal ele não está deixando a gente enviar da quarta unidade. A pessoa tenta enviar, mas não vai. Da quarta unidade? Da quarta unidade. Estou tentando enviar a atividade feita, mas não vai. O AVA não aceita, não deixa. Professor, também está percebendo que eu concluí as atividades no AVA, só que aparece como se eu não tivesse concluído. Eu envio ela, aparece como enviado, mas não consta no AVA como se eu tivesse enviado elas. Professor, licença. Hum. Também aconteceu esse porém comigo. Inclusive eu tô olhando aqui no portal lá das suas notas lançadas. Tem a atividade feita pelo AVA, mas você lançou lá tipo como ausente, né? As atividades do AVA. Talvez não deve ter aparecido aí. Não sei. Mas qual atividade que você está falando? Ainda das primeiras. Porque, olha só, eu lancei, né, Sim. unidade 1, sessão 1, sessão 2, sessão 3. Aí mais, avaliação parcial, 300 pontos, exercício final de 5 ranking, né, e que foi exatamente esse aqui que eu fiz a correção para vocês, e avaliação oficial. Mas no caso aqui, ainda é lá do começo, unidade 1, seção 2, tá, tem duas ausentes. A do 5 ranking, realmente eu não consegui enviar, mas essas duas outras aqui lá no começo, ela consta como ausente. Mas só na atividade de sala. Qual o seu nome? José Carlos. Qual o seu nome? José Carlos. Carlos? Isso, Você José. fez quando, Carlos? Oi? Você fez quando? Eu não lembro, mas eu já tinha feito ela. Eu fiz a unidade 1 e 2, já tem vários dias. José Carlos, né? Inclusive foi aqui, ó, a 1.3, no caso, você colocou a nota. Mas aí, no caso lá, a 1.2 não foi. Tipo, mas eu fiz a 1.2 antes da 1.3. Alguém, assim como o Carlos, está com problema nessas notas aí da seção 1, 2 e 3, pessoal? Não, né? Professor, só dúvida mesmo sobre as atividades que, no caso, era para ser as parciais, né? Que o senhor está colocando como atividade. Porque, assim, na matéria de todos os professores, a gente já fechou com 1000, né? O senhor já fechou os 1000 pontos nessa atividade? Já fechei, ó. Vou falar aqui para vocês, ó. Vou até compartilhar minha tela. O que eu fiz, né? O que nós fizemos? Eu falei para vocês, né, que cada uma das atividades, né, de sala lá, diagnóstico e de aprendizagem, valeria 75 pontos, né?
E aí a gente fez sessão 1, depois sessão 2, né? Atividade diagnóstica de aprendizagem, valendo 75 pontos. Isso aqui, né? Eu só olhei quem fiz e lancei aqui o ponto, tá? Porque, basicamente, né, essas atividades que tem aqui no AVA, você faz 100 vezes até você conseguir a pontuação total, né? Então, só não tirou total quem, de fato, não quis mesmo, tá? Tá. Depois, unidade 1, sessão 1, 2 e 3, 450 pontos. Mais avaliação parcial, 300 pontos, né? Então, vai para... 75 mais 75, 150. 150 mais 150, 375. Mais 300 de parcial e 225 dessa atividade aqui do exercício do ciclo Rankine, né? Valendo 225 pontos, tá? Então, fechou aí os 1.000 pontos, né? Professor, oficial. eu falei com você, eu tinha feito ela depois. Você que tinha pedido, porque o portal não estava abrindo. Qual? Ainda não estava liberando acesso para mim. As duas matérias, a de segunda e a de hoje. Tá, exercício Você disse que até ia olhar aí, não sei se você olhou. Só que eu não fiz os exercícios, não. Eu fiz as sessões. Só do portal mesmo. A do portal, isso. Tá, então além do José Carlos Bandeils. Isso. Tá, vou olhar agora, viu? E se não tiver lançado, eu vou retificar aqui a nota de vocês. Alguém mais? Não, né? Beleza, pessoal. Então tá aqui, ó. Vou expandir aqui mais uma vez. Se vocês quiserem copiar, copiem, tá? Copiem e me mandem a resposta. Eu vou colocar no AVA para vocês, tá? Para ficar mais fácil, para não dar trabalho para vocês. Exercício 2 e 3. O 2 vai ser para entregar para aqueles que desejarem a nota lá desse exercício aqui, né? Que foi realizado, alguns não fizeram. Eu vou estar dando uma segunda chance, tá? E para aqueles, né, que já fizeram o exercício do ciclo Rankine, ele vai valer 100 pontos, tá? Então, olha só, resumindo para vocês. Quem não fez, vai valer 325 pontos, né, a solução daquele exercício. Lembrem-se, né, eu vou corrigir o exercício, tá? Não basta apenas enviar para mim, tem que enviar de forma correta. E quem já fez, né, ele vai valer 100 pontos, né? Por que só 100 pontos, professor? Ele só tem um detalhe, né? Uma pequena revisão que você precisa fazer sobre turbinas, né? Lá da termodinâmica, né? O que é esse negócio de eficiência isentrópica 95%? A única coisa que tem além aqui é isso, né? Mas esse problema aqui não é nosso aqui da geração e distribuição de vapor, é lá da termodinâmica. Então, dê uma revisada, você vai determinar a eficiência da turbina, a vazão máxima de vapor, título, né, no estado 2, e eficiência térmica do ciclo, né, de forma bem tranquila, como no exercício anterior. Professor, o que vai valer para a nossa parcial 2, que é 1.500 pontos no total? Isso, então, ó, olha só, já vai entrar para parcial 2 100 pontos, tá? Tá. E os pontos, o restante dos pontos vai ser do portal da unidade 3 e 4? Não, no momento eu não estou utilizando mais o portal lá. E a tendência é utilizar só esse tipo de exercício aqui, tá? Beleza? O que valeu, né, lá para o portal, foi a unidade 1, seção 1, 2 e 3, né, atividade de aprendizagem e diagnóstico, tá bom? Na aula que vem, pessoal, o que a gente vai ver, tá? Esse exercício aqui do ciclo Rankine, eu não vou fazer correção, eu vou começar, né, a correção dele, tá? Mas o passo a passo, né, o cálculo das entalpias, tudo que a gente viu na aula hoje, eu não vou repetir, porque é de fato uma perda de tempo, tá? A única coisa que eu vou passar para vocês na aula que vem é como deveria ter sido resolvido, tá? Detalhe, para resolver, vou falar de novo, tá?
vai me perguntar, professor, como que resolve o exercício? Eu não vou responder, tá? Pega a aula gravada de hoje e faz uma revisão, né, de turbina, né, eficiência isentrópica. Olha lá, capítulo 6 de qualquer livro de termodinâmica, inclusive do Shapiro, né, fala só sobre entropia. Respondam lá, por favor, tá? É bem tranquilo o exercício, não tem mistério nenhum, né? Esse 3 aqui daria um pouco mais de trabalho, mas sai facilmente também. E aí, na aula que vem, a gente vai ver a parte de combustíveis, né, utilizados aí nos geradores de vapores, e na sequência nós vamos ver a parte de queimadores de gás, tá? Entrar mais na parte aí prática, né, das caldeiras. Então a gente encerra essa aula de hoje por aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Só o José Carlos e Vandeilson que eu preciso ver aqui as notas. Muito obrigado a todos. Bons estudos. Até a nossa próxima aula. Quem não fez o exercício de sistemas hidráulicos e pneumáticos, faça, tá? A explicação está no início dessa aula de hoje e no final da aula passada.